Quase todo leigo nos assuntos médicos tem dificuldade para entender não só as diferenças entre os termos inflamação e infecção, mas também as grandes diferenças práticas entre as infecções de causa bacteriana e as infecções de causa viral. De uma maneira muito prática, pode-se dizer que toda infecção, a presença de um germe, gera algum grau de inflamação no organismo. E essa inflamação pode ser muito leve nos sintomas ou pode ser tão severa que o paciente pode mesmo morrer como consequência da inflamação nos mais diversos órgãos. Já há casos em que o paciente tem inflamação, mas não tem a infecção como causa. Um exemplo comum, as doenças reumáticas como a artrite reumatoide, o popular reumatismo, que, ainda que lá no fundo possam ter como base alguma infecção, são doenças essencialmente inflamatórias. Inflamatórias do quê, se não por germes? Doenças inflamatórias de base não infecciosa são geradas pelos mesmos mecanismos de defesa criados contra os germes. A diferença é que esses mecanismos entendem coisas que não são germes como germes e criam a mesma resposta inflamatória, ou até mais intensa ou mais prolongada, como nos casos das chamadas doenças inflamatórias crônicas. Uma garganta inflamada, por exemplo, tão comum em quase todos nós, muito frequentemente tem agentes químicos ou irritantes como causador da inflamação e quase nenhum germe envolvido. Uma criança que vomitou, ou que tem refluxo, ou mesmo que chora muito, terá uma garganta inflamada em muitos momentos. Os germes até estão lá, pois parte da flora, bactérias que habitam esses lugares sem causar doença, mas estão só participando do cenário. Como alguém que estava passando pela frente de um banco quando esse foi assaltado. Não era o culpado, mas estava lá. Isso ilustra o erro frequentemente cometido de interpretar a presença de algum germe por exames, como o agora famoso PCR, que pode detectar vírus ou bactérias, como sinal inequívoco de que é aquele germe o causador daqueles sintomas. Com muita frequência não é. Pode ser apenas um visitante da área. No mesmo bom exemplo da garganta, a maioria das inflamações de causa infecciosa são virais, ou seja, provocados por vírus comuns, muitas vezes como parte de um leve resfriado. Tão leve que muitas vezes só fazem a própria inflamação, sem febre ou grandes alterações do estado geral. Lembrando, são de 2.000 a 3.000 vírus os potenciais causadores de doenças virais comuns. Não pegamos todos, e não teremos sintomas em muitos daqueles que pegamos. No caso da faringite viral, a dor de garganta mais comum, trata com o quê? De verdade com nada, pois de solução espontânea, curam sozinhas. Medicamentos, se muito necessários, são utilizados para aliviar sintomas, como os analgésicos. Deve-se evitar usar anti-inflamatórios pelos maiores riscos. E no caso dessa infecção de garganta ser causada por bactéria, normalmente apresentará sintomas mais importantes: dor mais forte ao engolir, diferente da ardência, febre mais alta, abatimento e muitas vezes gânglios dolorosos no pescoço. Nas infecções mais comuns, garganta, ouvido, brônquios, a intensidade dos sintomas costuma ser suficiente para diferenciar se somente inflamação ou se causadas por vírus ou por bactérias, sem mesmo a necessidade de exames de laboratório. No caso das bactérias, impõe-se quase sempre a necessidade de antibióticos, até pelos riscos de complicações ou gravidade habitualmente maior. E justamente por esses riscos é que se deve respeitar os critérios adequados de quando tratar com antibióticos. Infecções virais, mais comuns, ao serem tratadas com antibióticos de forma indevida, terminam por gerar a temida resistência bacteriana. Aqueles germes tranquilos, aqueles da frente do banco, cedem todo o seu espaço para os assaltantes, se muito provocados pelos antibióticos. Cria-se uma flora mais agressiva, mais pronta a gerar novas e potencialmente mais graves infecções. Mais uma vez, obrigado.